Olá pessoal, como vocês estão? Todo mundo bem? Vamos lá para mais uma pequena viagem aqui pelo ABC Paulista. E hoje iremos aqui de Santo André, próximo ao cemitério do Curuçá, né, que seria aqui à direita, até São Caetano do Sul, Praça Mauá. Vamos lá? Ah, não se esqueça, se inscreva no canal, dê o like, comente de onde você é, tá? Como eu já falei em outros vídeos, às vezes você mora em outro país, né, em outro estado do Brasil, então é legal a gente ficar sabendo. Vamos lá? Bom vídeo para todos. A decisão do governo que suspende um decreto que visava modernizar e privatizar as hidrovias da Amazônia, contrários ao projeto. Lembrando que agora aqui estamos na Avenida Itamaraty. O agro, por exemplo, paga R$ 130 por tonelada para transporte a granel em caminhão por 1.000 quilômetros. Se o deslocamento fosse feito por hidrovia, essa conta não passaria de R$ 70. O que mais as autoridades vão esperar para tirar esses índios de lá? O que mais é preciso? Eles invadiram, depredaram, conseguiram o que queria, porque o governo ficou de joelhos para bandidos criminosos, ruaceiros, e agora eles não dizem que não vão sair de lá ainda. Ou seja, nós estamos nos dobrando ao crime e eles estão dobrando a aposta. Olha, isso aqui não tem jeito mesmo, viu? Se a polícia não der jeito nessa situação, depois de tudo isso que aconteceu, a gente não sabe o que é preciso fazer para conseguir acabar com uma história como essa. Prejuízo para a economia, isso é PIB, isso é produção brasileira, está deixando de ser escoada por conta de uma meia dúzia de índio mascarado que nesse momento está impedindo a produção brasileira de sair daqui, sob o argumento de que eles não querem. Eles não querem, eles vão lá brigar no Congresso Nacional, que mobilizem as suas bases, que façam a pressão que tiver. Agora, sem violência, sem depredação, sem ganhar as coisas na turbulência. Ou isso aqui vira barbárie. Ou nós somos um Estado democrático de direito que respondemos e respeitamos a legislação, ou é a terra do mais forte, né? E aí, eles estão prevalecendo a todo momento. O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, vai ser ouvido no Senado na próxima terça-feira em Brasília. Rafael Procópio. Daniel Vorcaro irá prestar depoimento sobre a atuação dele no Banco Master na próxima terça-feira no Congresso Nacional. A afirmação é do presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, Renan Calheiros. O depoimento do banqueiro pivô em escândalos como o do próprio Master e de contratos suspeitos no rombo do INSS era esperado nesta terça-feira, assim como era esperado na segunda na CPMI do INSS. O comparecimento à CAI e a ausência na CPMI do INSS mostram a perda de força política desta comissão, que analisa... A nova versão do projeto diminui de 12 para 9 imóveis públicos do Distrito Federal que seriam dados como garantia num acordo para socorrer a instituição. O Supremo Tribunal Federal e a cúpula do Congresso Nacional fecham um acordo para a criação de regras de transição para limitar o pagamento de penduricários nos 3 poderes. A proposta foi definida durante a reunião realizada ontem entre o presidente do STF, da Câmara, do Senado e do Tribunal de Contas da União. O acordo será votado em plenário hoje. Uma advogada que acusa de assédio sexual o desembargador Magid Nawef Lawar do Tribunal de Justiça de Minas Gerais quebra o silêncio. A mulher, que pediu para não ser identificada, disse que decidiu falar por sentir que a polêmica absolvição de um réu por estupro de vulnerável se tratava de um abusador tentando proteger o outro. Em entrevista à jornalista Adriana Araújo, a advogada relatou ter sido assediada pelo magistrado no fim dos anos 90, quando era estagiária. É protocolada na Câmara dos Deputados uma PEC que prevê a limitação da cobrança do IPVA em até 1% do veículo. Atualmente, os estados têm autonomia para definir as taxas que variam até 4%. Segundo a proposta, haveria uma perda de 38 bilhões de reais em arrecadação, que seria compensado com cortes em emendas parlamentares, combate sobre salários e limite para gastos com publicidade. Um estudo feito pela empresa XP calculou que a redução do IPVA poderia diminuir em até 1,84% a inflação anual. O presidente da CPI do crime organizado diz que DH
hoje é aquele deputado do Rio de Janeiro que foi preso numa operação, João Boeri. O ex-deputado estadual Diego Raimundo dos Santos Silva é convocado a prestar depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado. A sessão acontece na manhã desta quarta-feira, no plenário do Senado Federal em Brasília. O requerimento assinado pelo senador Alessandro Vieira destaca que a contribuição de TH Joias é considerada fundamental para a apuração da infiltração do crime organizado na política do país. TH foi indiciado pela Polícia Federal por crimes ligados ao Comando Vermelho. O político é acusado de ser o braço da maior organização criminosa do estado do Rio na Assembleia Legislativa. Em dezembro do ano passado, TH Joias foi transferido do complexo de Jericinó, no Rio de Janeiro, para um... O plenário do Senado aprova um projeto de lei que determina a transferência para presídios federais de acusados e condenados por homicídios de policiais, agentes penitenciários e outros agentes de segurança. Como o texto foi alterado na casa, ele retorna agora para a Câmara dos Deputados. O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica afirma que a Enel perdeu credibilidade e a legitimidade para continuar atuando em São Paulo. Por isso, ele votou por recomendar a cessão do contrato e a elaboração de um plano de intervenção administrativa na área de concessão. A maioria do colegiado optou, porém, por conceder um prazo de 30 dias para a conclusão da análise do caso. O plenário da Câmara dos Deputados deve analisar ainda nesta semana o acordo do Mercosul com a União Europeia. A criação de uma ampla zona de livre comércio entre os blocos avançou ontem no Congresso Nacional com a aprovação por unanimidade do relatório sobre o acordo comercial na representação brasileira no Parlamento do Mercosul. Segue para a Câmara dos Deputados a PEC que garante pontos de parada e descanso para motoristas profissionais nas estradas. O texto, segundo parlamentares, corrige uma injustiça da lei do caminhoneiro, que obrigava a descanso, mas não fornecia condições mínimas para um ponto de parada com segurança. Com isso, os motoristas acabavam sendo multados por não obedecerem ao tempo de repouso, ao mesmo tempo com a inexistência desses pontos. Após a violência, o clima de tensão. A cidade vai sediar 4 das 13 partidas da próxima Copa do Mundo, que começa em junho. A presidente Cláudia Sheinbaum respondeu com poucas palavras quando foi questionada sobre a segurança durante a Copa. A FIFA disse que está monitorando de perto a situação na região onde estão previstos os jogos. No discurso de Estado da União mais longo da história dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump voltou a ameaçar o Irã, defendeu o domínio americano no hemisfério ocidental, destacou indicadores da economia para mobilizar o eleitorado e se posicionou contra a imigração ilegal. O professor de Relações Internacionais Sidney Leite analisou a fala do republicano. O discurso foi um grande espetáculo televisivo, destacando os aspectos mais patrióticos e nacionalistas, né, que de alguma forma cobriram o vazio de uma estratégia de médio ou longo prazo para enfrentar problemas reais dos Estados Unidos, como, por exemplo, uma nova reinserção comercial, o papel dos Estados Unidos nas diferentes cadeias produtivas, que são temas extremamente importantes para os Estados Unidos, né? Não só agora, mas no médio e longo prazo. Então houve uma estratégia, a gente não sabe até que ponto eficiente ou não, isso aí as pesquisas sobre o próprio discurso vão revelar, de cobrir um vazio, não é, abissal de políticas substanciais para o enfrentamento de problemas reais da economia norte-americana. 6h13. O pulo do gato. Pessoal, aqui é a Avenida Príncipe de Gales.
movimentam o hub de employer brand Bandeirantes de Rádio. 6h16 ontem, aconteceu uma operação contra uma quadrilha que aplicava golpes digitais. E os números são assustadores, não é, Guilherme Oliveira? Muito bom dia a você. Exatamente, Silvânia. Como você primeiro, aqui nos acompanha aqui no Pulo do Gato, tem uma coletiva no início da tarde para detalhar justamente essa operação que aconteceu em São Paulo, Minas Gerais e também no Distrito Federal. Uma grande associação criminosa formada por diversos grupos responsáveis por aplicarem golpes no meio digital, golpes financeiros. São pelo menos 3 golpes do falso advogado. Aí os criminosos conseguiam hackear contas de advogados, acessavam os dados dos tribunais de justiça e com isso pegavam os dados também de vítimas e entravam em contato com essas vítimas para extorquí-las, exigir dinheiro. Um outro golpe também fantasma, aí os criminosos utilizavam fintechs, bancos digitais de laranja, atraíam vítimas para essas fintechs e ali nesse meio digital faziam também o golpe, conseguiam pegar dinheiro de vítimas. E o terceiro golpe, o golpe do INSS. A população precisa ficar muito atenta quanto a isso. Quem vai explicar como é que funcionava esse golpe é o delegado Fernando Santiago, que participou dessa coletiva de ontem. Vamos acompanhar. Claro, tinha minha voz robotizada, mecanizada. E aquele cliente ali tentava com um cliente meu, percebeu que tratava-se realmente de um golpe. Bom, a gente ouviu agora um outro depoimento de um advogado que fala sobre esse golpe, mas eu explico aqui como é que funcionava o golpe do INSS, não tem problema nenhum. Essas vítimas, elas conseguiam pegar dados também, os criminosos conseguiam pegar dados dessas vítimas do INSS e a partir disso conseguiam extorquir também essas vítimas. Mentiam ali de alguma forma no INSS que essas vítimas precisavam pagar algumas coisas para receber os benefícios e a partir daí essas vítimas eram atraídas e acabavam perdendo o dinheiro. Foram 120 mandados de busca e apreensão ontem e outros 53 de prisão temporária. Entre os alvos, um funkeiro, o MC Negão Original, que tem mais de 2 milhões de seguidores numa só rede social. Esse MC, o nome dele João Vitor, mais conhecido como MC Negão Original, ele disponibilizava alguns imóveis para esses criminosos utilizarem como central do golpe. Além disso, o MC Negão Original, ele vendia ou ele fazia propaganda de uma bet, de um site de aposta, mas nesse site de aposta apenas os organizadores que ganhavam dinheiro. Quem apostava nunca ganhava. Então ele segue foragido porque ele foi alvo de mandado de prisão temporária, não foi encontrado, segue foragido. A defesa do MC Negão Original esteve ontem na porta do DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais, e disse que o MC Negão Original é inocente e que a defesa vai provar toda a inocência dele. Ontem, 12 pessoas foram presas. A polícia já conseguiu o bloqueio de 86 contas, porque esses criminosos lavavam dinheiro em contas de familiares e amigos, tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas. E aí 86 contas foram bloqueadas e essas contas podem somar mais de 8 bilhões de reais. É muito dinheiro. Pessoal, reparem agora aqui à esquerda. Estamos aí passando pelas obras do BRT. Tá, que pela promessa do Estado, né, irá ficar pronto agora em outubro, né, outubro de 26. Vou virar a câmera um pouquinho aqui. Vocês podem ver algumas instalações. Agora não por conta do muro aqui, mas logo mais vai ter umas estacas aí, uns viadutos sendo construídos. Pronto, agora podemos ver aqui à esquerda.
mais muita lentidão entre os quilômetros 36 e 27 no sentido São Paulo. Também na Ayrton Senna no sentido da Marginal. Ali bem no final do Parque Ecológico tem um acidente causando trânsito. Na Radial Leste também no sentido centro, na altura da estação Guilhermina Esperança. E para finalizar na estrada de Tapecerica da Serra, no sentido da Marginal do Rio Pinheiros, bem na chegada do terminal Campo Limpo. Obrigada, Diego. 6h22, o Luiz Felipe Nunes também está aqui com o seu destaque. Bom dia, Luiz. Bom dia, Silvânia. Pedro, bom dia para você que nos acompanha na Rádio Bandeirantes. A gente vem falando que estamos em uma semana de leilão. Pronto, pessoal, estamos aqui na Praça Mauá, em São Caetano. E agora vamos a Anchieta. Esticar um pouquinho aqui, um bônus para o vídeo aí. Obras do BRT, que nada mais é que um trólebus, né? Que vai de São Bernardo até o Sacomã. Azevedo e Atravassos, empresas que participam, mas haverá uma redução no valor cobrado em várias cidades. Por exemplo, Jaguariúna vai ter uma redução de 29% no valor cobrado no pedágio, mas isso só acontece, se você ler o contrato com atenção, nos 2 primeiros anos. Depois dos 2 primeiros anos de concessão, existe uma possibilidade de que volte a aumentar o preço nesses pedágios depois que as melhorias forem feitas em cada uma destas rodovias. A gente vai acompanhar bem de pertinho esse leilão na sexta-feira, às 2 da tarde, para trazer mais informações para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Vence o leilão, que ofereceu um valor maior de pagamento feito para receber esse contrato. O valor mínimo que pode ser pago ao governo do estado de São Paulo, hoje fixado na casa dos R$579 mil. E aí as empresas podem oferecer as suas propostas para vencer este contrato de 30 anos. Pedro Silvânia. Luiz, voltou a chover em Juiz de Fora, hein? Estou recebendo aqui mensagem do Coronel Rezende, coordenador estadual da Defesa Civil de Minas Gerais, que está por lá e tem atualizações para a gente. A gente está com esse andamento, esse episódio de fortíssimas chuvas na região da Zona da Mata, em especial Juiz de Fora e Ubá. E de pronto aí o governo de Minas está entregando todos os recursos necessários. Seguindo o fluxo aqui, pessoal, à esquerda, iríamos para o bairro do Taboão, mas iremos entrar na rodovia Anchieta agora, por este caminho aqui. Verificando algum risco aí, sair imediatamente e procurar um local seguro. Obrigado ao Coronel Rezende, coordenador estadual da Defesa Civil de Minas Gerais, trazendo então as atualizações para nós nesta manhã do que está acontecendo lá na tragédia de Juiz de Fora. 6h26. Então é isso, pessoal, muito obrigado. Não esqueça de se inscrever no canal, dê o joinha e comente. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.